Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo vamos iniciar a série sobre o sistema imunológico. Vamos começar abordando os conceitos principais e quais órgãos do nosso corpo trabalham nesse sistema. Se você quer saber mais sobre as estratégias de defesa que o nosso corpo apresenta, bem como dos problemas relacionados ao sistema imune, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeos da série que serão lançados. Então fica comigo que nós já vamos começar logo após a vinheta. Bora lá! Nessa imagem aqui tem outro órgão linfóide secundário, que é o baço. Tá? Então chama a atenção aqui, à direita, melhor dizendo que o baço é esse aqui. Tá? Vamos separar aqui para não haver confusão. Então esse aqui é o baço, que é outro órgão linfóide secundário. A diferença do baço para o linfonodo principal no contexto imunológico é porque o baço ele vai drenar muito mais antígenos que vão vir via sanguínea e não via linfática. Tem alguns autores que usam a seguinte terminologia, é como se o linfonodo fosse uma armadilha para a identificação de antígenos que disseminam-se pela linfa e o baço fosse uma armadilha para antígenos que venham ser transportados aí pelo sangue. Então, lá no baço, por exemplo, aqui temos a polpa vermelha, aí temos as arteríolas que vão se ramificando e entre essas arteríolas vamos ter zonas de células B, por exemplo, e também de células T, onde vai facilitar o contato desses antígenos com os linfócitos localizados na polpa vermelha, por exemplo. Então, a gente tem aqui um esqueminha. E aqui a gente tem uma demonstração histológica do baço, mostrando a polpa branca e a polpa vermelha desses órgãos. E a polpa branca vai ser o local onde geralmente você vai ter aí essa aglomeração, especialmente aí, de linfócitos B e também linfócitos T. A gente pode observar aqui nessa imagem também essa discriminação da polpa vermelha para a região de polpa branca, rica principalmente aqui em linfócitos B. O baço, gente, é um órgão extremamente importante, porque além de ser único, é muitas vezes chamado de o maior órgão imunológico que nós temos. No entanto, algumas pessoas podem necessitar, por exemplo, de passar por uma esplenectomia, uma remoção do baço. Muitos estudos apontam que, apesar da pessoa poder viver sem o baço, ela vai ter risco aumentado para infecções, para sepse, porque com a ausência do baço você não vai ter essa presença de um sistema organizado para a remoção desses antígenos. O baço é importante para a remoção, por exemplo, das células vermelhas do sangue, dos eritrócitos. Alguns autores fazem inclusive analogia como se fosse o cemitério das hemácias. Tá? O baço é importante para a remoção dos micro-organismos opsonizados, e a gente vai ver melhor sobre isso quando falar um pouco do processo de opsonização que algumas células, principalmente fagócitos, utilizam para a remoção de bactérias. E o baço também é importante para a remoção de imunocomplexos. A gente vai ver também que são estruturas que muitas vezes podem estar associadas, inclusive, à formação de doenças, de doenças autoimunes. Por isso a gente vê muitos estudos apontando que as pessoas que têm a retirada do baço acabam tendo um risco aumentado de infecção, de sepse, e isso tende a reduzir a expectativa de vida dessas pessoas. Bom, e aqui à esquerda nós vamos ter o timo. O timo, por outro lado, é um órgão linfóide primário, é ali que você tem a maturação da célula T. Então o timo ele também vai ser bem escurinho quando a gente olha na lâmina, assim. Por que ele vai ser bem escurinho? Porque vai ter muito linfócito, especialmente linfócitos inativos, já que eles estão e imaturos também, já que eles estão no timo exatamente buscando a sua maturação. Então o timo tem uma área de córtex, uma área de medula, então também tem a histologia do timo aqui em outro vídeo, vou deixar o cardzinho para vocês aqui. Vocês vão observar aqui que o timo tem também uma dicotomização de área de medula e córtex que vão se relacionar basicamente à fase em que o linfócito T vai estar passando aí da sua evolução, de sua maturação. Depois eu vou pôr um vídeo aqui também, pegando o cardzinho aqui, sobre como é essa maturação dos linfócitos T no timo. Bom, pessoal, então, seguindo aí, agora que eu lembrei, acho que eu estou tampando um pouquinho das imagens, certo? Então, deixa eu dar uma ajustada aqui na câmera para melhorar aí a visualização. Bom, nesse slide temos uma figura aqui para a gente poder falar um pouquinho dos maltes. O que são os maltes? Como eu já havia mencionado, eles são os tecidos linfóides associados a mucosas, tá? Então vão ser encontrados no trato geniturinário, na cavidade oral, vão ser no trato gastrointestinal, por exemplo, no aparelho respiratório.
beleza? Então aqui tem um mecanismo geral tentando explicar os componentes desses tecidos linfóides associados à mucosa, que é bem interessante, já que as mucosas são as nossas barreiras físicas, por exemplo, elas têm então um papel aí de defesa primário, mas já vamos ter ali próximos a ela um mecanismo associado de defesa imunológica adaptativa, para, digamos, vigiar possíveis invasores ou possíveis antígenos que a gente pode entrar em contato. Bom, o esmalte contém menos agregados estruturados de células linfóides. Por exemplo, as placas de Payer, ao longo da parede do intestino, elas vão ter células especiais no epitélio, chamadas de células M, esse M é de micropregas, tá? Que transportam os antígenos aos linfócitos que vão estar contidos nessas regiões definidas de célula T ou de célula B, que a gente vê aí também essa organização nos órgãos linfóides secundários em geral. Apesar de serem considerados dispensáveis, as tonsilas, elas são parte importante do tecido linfóide associado à mucosa. Esses órgãos, eles vão acabar removendo parte dos micro-organismos que vão estar invadindo o nosso corpo via oral ou via nasal. A tonsila contém um grande número de células B maduras e de memória, que vão utilizar seus anticorpos, essas células B a gente vai ver que produzem os anticorpos, vão ser usados para detectar e eliminar patógenos dessas regiões aí da cavidade oral e nasal, por exemplo. A gente pode observar como essas estruturas do esmalte são importantes localmente, digamos, reforçar a proteção aí, especialmente nas mucosas, contra invasores. Então, nessa figurinha aqui, o que a gente tem? Nós vamos ver que temos células linfóides, né, que vão estar aqui dentro do folículo linfóide. Então, deixa eu mostrar o folículo aqui, organizadas e adaptadas para receber os antígenos. A gente vai aprender que essas células linfóides, elas só são ativadas muitas vezes quando você tem a apresentação de antígenos. Então, vai ter um mecanismo, digamos, especial aqui para agilizar esse processo, né, de apresentação de antígenos. Então, quando você tem essas células linfóides tendo uma presença de antígenos localmente, isso vai permitir que essas células possam ser ativadas e aí elas agem produzindo substâncias que vão estimular a proteção da mucosa, por exemplo. Então, como a gente pode ver aqui, como exemplo da placa de Payer no pulmão, outros cílios de mucosa, nós temos a célula M, que ela tem micropregas, que vão facilitar o acesso do antígeno a esses linfócitos, e com a presença desses antígenos, essas células recebendo a apresentação de antígeno vão ser ativadas e podem aí migrar via linfática, tá? Vão cair lá no ducto torácico, ser transportados pelo organismo, pela corrente sanguínea e depois se espalhar por vários sítios mucosos, onde esses linfócitos, por exemplo, vão poder trabalhar de fato. Então a gente tem milhões de linfócitos aderidos ao epitélio, às nossas mucosas, bem como também de plasmócitos secretores de imunoglobulinas, como por exemplo a IgA, nós vamos falar dela. A IgA é a imunoglobulina que está presente nas mucosas e ela vai ser importante, por exemplo, para neutralizar diversos micro-organismos, impedindo que eles, por exemplo, tentem até mesmo a invadir o nosso organismo. Bom, esse slide aqui continua um pouco dessa discussão sobre o papel dos órgãos linfóides na ativação da resposta imune. A gente tem aqui a medula óssea, que é a precursora de todas as células do sangue, inclusive dos linfócitos, que vão ser os componentes principais da imunidade adquirida. Eles saem da medula óssea e vão completar sua maturação, muitas vezes fora dela. Então a gente tem aqui basicamente que o linfócito B é onde vai ter a maturação da célula B e o linfócito T vai ter a sua maturação ocorrendo no timo. Bom, as células T completamente maduras deixam o timo, mas as células B imaturas deixam a medula óssea e completam o seu amadurecimento nos órgãos linfóides secundários ou periféricos. Então a gente tem, digamos, o timo completando a maturação dos linfócitos T, que vão ter a migração dessas células via sangue e linfa para os órgãos linfóides periféricos e ali essas células ficam, digamos, recirculando também. Os linfócitos imaturos, eles podem responder então aos antígenos estranhos nesses tecidos linfóides periféricos ou secundários, ou retornar pela drenagem linfática ao sangue e recircular de outros órgãos linfóides secundários, que a gente chama de recirculação de linfócitos. Então, basicamente, essa figura trata um pouco desse aspecto. Acho que tem uma outra figura, essa aqui, que visa exatamente mostrar esse processo, onde você tem aqui à direita, né, a entrada de agentes infecciosos ou antígenos ambientais,
E aí esses antígenos, os agentes infecciosos, vão ser coletados via linfática e sendo apresentados para os linfócitos dos linfonodos, ou pela via sanguínea para serem apresentados no baço, para os linfócitos T e B, onde essas células vão ser ativadas de fato. Uma vez ativadas, essas células são então maturadas. Uma vez ativadas, essas células são chamadas de efetoras e vão sair para trabalhar, né, via sanguínea e migrar de volta, principalmente para o local onde se deu a infecção, por exemplo, a porta de entrada, onde esses micro-organismos conseguiram adentrar no organismo. Então, vamos ter aqui linfócitos T efetores, anticorpos sendo liberados na corrente sanguínea e fazendo seu efeito, né, seu mecanismo efetor vai agir sobre esses antígenos no local lá onde iniciou-se, por exemplo, o processo infeccioso. Bom, para finalizar, vamos trabalhar alguns conceitos gerais também sobre o sistema imune, né? Como o nome sugere, imunidade é uma palavra que vem a dizer sobre defesa. Então é como se fosse um sistema de fato de defesa. Mas muitas vezes esse sistema de defesa ele pode acabar levando a gente aí a um ataque, um exagero nessa defesa que acaba atacando o próprio organismo. Então, eu gostaria que vocês pensassem no sistema imune, pense como um sistema de reconhecimento. Por que um sistema de reconhecimento? Porque é assim que o sistema imune de fato vai trabalhar. Ele vai funcionar no intuito de identificar aquelas estruturas que são próprias do organismo e aquelas estruturas que ele identifica como próprias do seu organismo, o sistema imune não reage, ele não faz nada. No entanto, se o reconhecimento apontar que aquela estrutura é estranha, aí o nosso sistema imune de fato vai ser ativado e executar o que nós chamamos de resposta imune. Então, o objetivo dessa série de vídeos vai ser a gente falar sobre quais são as características que permeiam aí essa resposta imune. Então, a gente pode ver até pelo meme aqui, né? O sistema imune está lá com o nosso organismo, mas quando algo estranho é passado por ele, ele vai ser ativado, ele vai de fato chamar a atenção, mobilizar suas estruturas para tentar remover esse corpo estranho. E isso nós chamamos de resposta imune. Ela geralmente vai ser classificada em resposta imune inata e adquirida. E a inata e a adquirida elas vão ter componentes que são células e proteínas. Assim como a adquirida, como eu falei, a adquirida também, deixa eu passar um pouco o slide aqui, a adquirida também vai ser composta de células e proteínas. A imunidade mediada por células, nós vamos chamar de celular, e a mediada pelas proteínas de humoral. Então, nas nossas próximas aulas, eu vou trabalhar com vocês esses conceitos de sistema imune inato e adquirido e vou começar comparando a resposta imune inata com a resposta imune adquirida já no próximo vídeo. Então, se você não quer perder esse vídeo, lembra de estar inscrito no canal com o sininho ativado e no próximo vídeo vamos comparar a imunidade inata e adquirida. Se você gostou desse vídeo, lembra de dar o like, compartilhe com um colega que pode ajudar ele a entender melhor também sobre o sistema imune. Beleza? Então nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal!